Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é a nossa lição da escola sabatina. Eu tava com saudade de vocês, sabia? Não tava semana passada aqui, então eu tava com saudade, mas graças a Deus eu tive um amigo para me cobrir com força. Foi meu amigo Marcial, que tá bem aqui do ladinho. Marcial, seja bem-vindo de novo. Foi a 13ª semana, você conseguiu aí guiar a lição. Na verdade, pouca gente, na verdade, muita gente sabe, né? O Marcial tem também um canal e é por isso que eu chamei ele, porque além de ser amigo, lógico, mas ele tem um canal chamado Vocacionados. E ele não fez propaganda, pelo menos eu não vi ele fazendo propaganda, mas eu vou fazer propaganda hoje. Faça a sua inscrição no canal Vocacionados no YouTube. Ele fala todos os dias da semana sobre lição de escola sabatina. Então, por isso eu o convidei novamente para estar aqui. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. É um prazer aqui estar ajudando e servindo ao Senhor. Valeu, amigo. Eu vou agora para baixo, depois vou para cima, tá? O irmão Solon também está seguindo a gente aqui e ele está nos ajudando hoje também para a gente aprender mais um pouquinho sobre Jesus. O irmão Solon é um dos anciãos aqui da igreja do Parque Araribá. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. E o irmão Daniel. Daniel também está aqui junto com a gente ali em cima e eu já deixei ele por último. Daniel, seja bem-vindo, mas eu vou te dar boas-vindas já pedindo para você. Faça a oração inicial para a gente, para nós podermos começar falando com Jesus e abrindo a palavra de Deus. Com certeza, pastor. Boa noite aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade, que possamos discorrer e aprender um pouco mais aí sobre a palavra de Deus. Oremos então. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos agradecendo pela oportunidade de estarmos com vida, com saúde. Estamos aqui abrindo nosso coração, a nossa mente, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Alcance, ó Deus, a cada coração daqueles que estão observando, participando, assistindo a essa lição, onde quer que ele se encontrem, que ele também receba porção dobrada do seu Espírito para acalmar o coração, para abençoar, para conduzir as vidas. Derrame o seu Espírito sobre nós também, para que possamos ser inspirados como os seus escritores santos foram inspirados a escrever a sua Bíblia, onde aprendemos sobre sua palavra, sua condução, correção e direção. Dá-nos a tua paz, o teu amor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, muito bom. Obrigado, Daniel. A gente começa aqui falando sobre a lição da escola sabatina e eu sempre tenho um disclaimer, um aviso aqui para você. Infelizmente, às vezes a gente não consegue passar essa lição inteira dentro do canal do Parque Arariba, onde a gente passa com uma lição da escola sabatina para você que está aí na transmissão. Mas se você não assistir a lição inteira aqui, corre no canal Pastor Lúcio Bergamo. Na verdade é Lúcio Bergamo e você vai encontrar o meu canal, ou então Pastor Lúcio, você vai encontrar lá no YouTube e aí você vai poder assistir a lição completa. Se não, tem um outro amigo, canal Vocacionados aqui, ó. Vai lá, por favor, encontre e você vai poder também aproveitar da lição completa para você ter aí o conteúdo e exatamente entrar em contato com o Senhor, tá bom? Não esquece, você aí não conseguiu assistir inteira, corre lá depois do vídeo do culto e você vai ser abençoado também. Essa daqui é a primeira lição do quarto trimestre, então te mostro como eu estudo minha lição de escola sabatina sempre. Essa aqui foi a última que nós estudamos falando sobre o livro de Marcos, e aí sempre tem que dar uma baixadinha aqui, o livro de Marcos, mas agora a gente vai começar estudando sobre a lição, ou melhor, sobre o livro de João. E aí, se você quer aprender um pouquinho, talvez ler a lição do Jó, ou então ler em português de Portugal, você tem aqui o aplicativo, ou então, atrás do Marcial ele tem a lição física. Solon, você também tem a lição aí, não tem, amigo? Levanta ela aí, por favor. Esta aqui é a lição física que a gente usa para estudar a lição da escola sabatina. E se você, por acaso, não tem ainda, dá tempo. Corre lá, compra, adquire ela pela internet, ou então encontra nos aplicativos, como eu faço. O importante é que você tenha um material que você estude a lição da escola sabatina. Tem até um outro amigo que manda por aí pra gente pelo WhatsApp, mas deixa, quando você seguir o Vocacionado, você vai descobrir. Vamos lá, eu vou colocar todo mundo na tela aqui pra gente poder conversar agora desse jeito, pelo menos pra gente começar. E eu queria já começar jogando as primeiras perguntas, né? Quando eu abro a lição da escola sabatina, a primeira coisa que aparece para mim, além do título, que é sinais que apontam o caminho, eu encontro ali João no capítulo 20, nos versos 30 e 31, onde João diz assim, olha, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Nós vamos falar durante esse trimestre sobre os sinais, e eu gosto de dizer sempre que o livro de João, para mim, é um dos mais gostosos no meu coração, pela forma como ele fala, pelo caminho, como a forma como ele constrói, né, as histórias, e isso me ajuda muito a entender um pouquinho sobre quem é Jesus. E aí, para falar sobre sinais, a gente começa já lá em João, no capítulo 2, quando Jesus é colocado para fazer o primeiro sinal, o primeiro evento milagroso dele acontece ali em Caná, num lugar onde estava acontecendo um casamento. Marcial, me ajuda aí. A mãe de Jesus empurra ele para ele fazer um milagre. Só que ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Porque quando ela empurra ele para fazer esse milagre, ela estava mostrando quem era ele. E ele dá até uma dica assim, talvez seja antes da hora, mas ele acaba fazendo e realiza aquele milagre. Conta para mim como é que foi isso e o que é que a gente pode aprender sobre João no capítulo 2. João capítulo 2 tem muitas informações e eu gosto de pensar que são informações importantes para tirar até aquele estereótipo de que cristão é chato, é carrancudo, né? Ser cristão não tem alegria. Isso acontece numa festa de casamento. E a informação é que Jesus foi ali junto com os discípulos e bem provavelmente alguns autores indicam que ela estava ali porque ela tinha organizado aquela festa ou tinha participado da sua organização. E ali, em um determinado momento, acaba o vinho. E aí ela chega para Jesus e fala, olha, acabou o vinho. E Jesus até fala bem claro ali, a partir do versículo 4, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora ainda não chegou, né? Mas a gente tem que perceber que, culturalmente, a forma como Jesus se reporta à sua mãe foi a forma mais respeitosa para a cultura judaica. Então, ele foi respeitoso. E o que me chama a atenção é que, apesar dele falar, não é a minha hora, ele percebeu que se aquela festa tivesse terminado ali por falta de vinho, um casamento, que foi uma instituição que ele criou, né, instituiu lá no Éden, poderia começar com uma vergonha para aquele casal. Porque acabar vinho em uma festa de casamento, você estava dizendo implicitamente ali para os convidados, ele não vai sustentar a esposa. Ele não tem dinheiro suficiente para casar. Por que então casou? E aí, aquilo que era para começar com uma festa, com uma união de Deus para aquele casal, ia ser uma vergonha, talvez, por muitos anos ou por toda a vida. E aí Jesus fala assim, olha, tragam algumas talhas que era usada ali para a purificação. Era uma das festas, né, judaicas para a purificação, era o dia especial para o judeu. E ali Jesus manda encher com água, e quando tira o vinho, a gente conhece a história. Se você não sabe, essa história está em João 2, 1 ao 11. Ele percebe o mestre, né, de cerimônia ali, que estava responsável por ofertar o vinho, fala, olha, esse é o melhor vinho até agora. Sabe o que é interessante? É que a gente vai ver isso em toda a história do livro de João, a gente vai conseguir traçar paralelos. Essa transformação de água em vinho, a gente pode pensar no rio, lá no Egito, sendo transformado em sangue. O milagre de Deus para tirar o povo do Egito agora era de uma forma especial para transformar aquela água em vinho, para dizer assim, olha, eu tenho o mesmo poder. Sabe o poder que foi dado a Moisés? Eu sou o doador deste poder. E ali o povo, lógico, não entenderam, mas com certeza ficaram muito felizes. E aí eu fico impressionado, que a gente chega nesse momento da história, a gente vê um Jesus realizando um milagre, porque ele amava, não só a sua mãe, mas aquele casal. Ele falou assim, olha, eu vou dar o meu sangue. Sabe o sangue que transformou, a água que transformou em sangue lá no Egito, para que vocês fossem libertos, vocês judeus? Eu sou este que estou me preparando para ser um novo vinho, uma novidade de vida, porque a água foi transformada em vinho. Isso é muito importante. E é claro,
a festa transcorreu de uma forma muito mais significativa, porque aquele homem fala, olha, está lá no relato, você vai ler isso, mas só uma informação. Vocês serviram o pior vinho, né, ou o vinho inferior durante a festa toda, agora é que vem o melhor da festa com esse vinho, por que isso? Parabéns. E ali aquele casal, sem entender nada, só puderam agradecer a esse milagre. Muito legal, né? Ainda tem um último porém aqui, né? Uma última coisa que aparece, que acho que é muito legal a gente também salientar, é que João fala sobre isso, clarificando pra gente sobre quem ele estava falando, né? Porque todos os sinais que ele vai colocar aqui, por isso que é importante a gente levantar os sinais ou os milagres que João conta, eles só estão contando sobre quem é Jesus. E nós vamos chegar lá, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Não é sobre milagres, é sobre a pessoa de Jesus. Quem é que está realizando os milagres? Esse é o ponto, é sobre quem é. Então, pega aí sua primeira dica, que é Jesus transformou a água em vinho ou em suco de uva para que aquele suco fosse servido para as pessoas numa festa. Essa é a primeira informação. A segunda delas, eu vou ter que correr aqui, nós vamos para a lição de segunda-feira. Então a gente falou sobre aquele momento quando Jesus transforma a água em vinho dentro da festa, lá nas bodas de Caná. E em seguida, a gente, lá no capítulo 4, agora a gente aprende sobre o segundo sinal que João conta. Eu vou chamar meu amigo Solon aqui para explicar para a gente o que aconteceu ali, Solon. Me explica, por favor, porque Jesus ele foi para Galileia e ele é encontrado por um oficial do rei. E esse oficial do rei, então ele se manifesta, ele na verdade ele solicita a Jesus para que Jesus fizesse um milagre, porque o filho dele estava doente. Aí acontece um grande milagre, né? Conta pra gente e nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre quem é esse Jesus. Exatamente isso. Na segunda-feira, conta aqui do segundo milagre que Jesus realizou na Galileia. Um oficial estava com um problema, assim como lá no casamento tinha um problema, e toda a mãe de Jesus acreditou que ele era a solução para aquele problema, e ele realmente foi a solução, resolveu o problema. Só queria lembrar aqui que aquele suco, aquele vinho que Jesus transformou a água em vinho, não tinha álcool, não é alcoólico. Era o suco puro da uva, aquele mesmo suco que Jesus usou lá na ceia com os discípulos, que ele disse que ele iria tomar novamente com eles lá no reino dos céus. Então lá no céu nós vamos tomar suco de uva, viu? Na ceia com Jesus. Era um suco puro de uva, não tinha nada de álcool, né? Pra gente lembrar disso aí. Amigo Solon, o importante aqui, uma coisa legal é que aquele que está servindo, na verdade o maître ali, a pessoa que ia provar o vinho antes de servir para os outros, ele fala assim, vocês guardaram o bom para agora? Qual que era o bom? A festa tinha 7 dias, ela demorava muito. Então qualquer suco de uva que você deixa sem a refrigeração, ele rapidinho vira um vinho, porque ele fermenta. Então o suco bom era o que tinha sido acabado de fazer. Então é isso que ele está falando. Ele está dizendo que o suco que não tinha a fermentação, que não era ruim, ele tinha sido servido no meio da festa. Onde é que eles compraram? Já que eles estavam lá no meio da festa durante alguns dias já. Então esse é o ponto, por isso suco de uva. Puro, né? Então esse oficial estava também ali com problema, o seu filho estava doente. A Bíblia fala que o filho dele estava com febre. Eu, como trabalho em hospital, sou enfermeiro, fiquei imaginando, será que ele tinha uma pneumonia, uma coisa assim que levou uma sepsemia, que ele disse que estava à beira-morte. Quando um paciente está próximo a morrer assim, com uma febre tão alta, os médicos dão um diagnóstico de sepsemia, que é uma contaminação no corpo inteiro, né? E ele estava à beira-morte. E ele, sabendo que Jesus é a solução para o problema, ele foi até Jesus e disse para Jesus descer até a sua casa para curar o seu filho, porque ele estava à beira-morte. Ele tinha tanta certeza que Jesus iria curar, e Jesus então realizou aquele milagre e curou, porque ele creu, ele acreditou. A princípio não, mas em seguida ele acreditou em Jesus e o milagre foi feito. Trazendo isso para nós temos que acreditar. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E foi naquele exato momento que ele creu e aceitou a Jesus, que o seu filho foi criado. Isso foi comprovado mais tarde,
quando os seus servos dele disse para ele, olha, seu filho está vivo. E ele perguntou em que hora que ele melhorou. Ele então comparou, foi o mesmo momento em que Jesus disse que o filho dele estava vivo, foi aquele momento que ele recebeu a cura. Então nós devemos também crer, acreditar, ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que acredita devemos acreditar em Deus, que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é nosso Salvador, que Ele é nosso Senhor. Então temos que crer, ter fé. A fé nos sustenta. A fé em Jesus nos sustenta. E na presença de Jesus não existe nada, não existe a morte, não existe doença, não existe nada que resista. Jesus é o autor da vida. Ele ressuscita, Ele cura. E o mais importante, que Ele curou a dor física daquela criança e curou também a incredulidade do pai. Atualmente ele foi curado também por Jesus. Ali foram 2 milagres que aconteceram. Então aqueles que buscam a Jesus, nada resiste, nem a doença nem a morte resiste. Jesus é o autor da vida. Isso é muito legal, isso é muito legal. Você vai comentar, Marcel? Se você me permitir, é só um detalhezinho, é que o versículo 46 de João 4 diz assim, quando ele voltou para Caná, onde havia transformado água em vinho, né? Havia um oficial. E só me diz uma coisa, aquele primeiro milagre não ficou em segredo. Diferente do que a gente estudou no semestre passado, que muitas vezes o próprio Jesus falava, olha, não conta, ainda não é a hora, não conta. João não traz esse detalhe, né? E para um oficial ir até Jesus, alguém contou para ele, ó, aquele que transformou água em vinho, voltou. Não, e o mais interessante ainda tem mais uma coisa interessante, é que assim, tenta você fazer a imagem na cabeça, seu filho tá doente, todo mundo aqui tem filho ou filha, que eu conheço, são meus amigos, então todos aqui têm de alguma forma um relacionamento exatamente como esse pai tinha. E aí você ouve de alguém que pode salvar seu filho, que tá à beira da morte, vai embora, seu filho tá salvo. E aí ao invés dele voltar para casa, ele demora, é como se ele demorasse o dia inteiro, ele sai para passear, não que ele vai passear aleatoriamente, mas ele deve ter, me volta na memória aqui, aquela série The Chosen, onde, agora uma outra história, eles relatam desse jeito, né, como quando o centurião tem o seu empregado, que era de alguma forma filho dele ali, curado, ele começa a passear, ele volta feliz para casa sem ter pressa para voltar para casa, mas ele vem voltando, ele para numa lojinha, compra um brinquedinho para aquele garoto, então ele já sabia que tinha sido curado, então quando ele retorna para casa no dia seguinte, ele demorou um dia para voltar para casa. Olha que louco isso. Ele não tinha a pressa de, deixa eu ver se tá curado. Tipo a gente faz, né? A gente pede a bênção de Deus e já fica olhando. Cadê a bênção chegou? A bênção chegou? Não, a confiança é a fé no Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, muito bom. Vamos lá, a gente precisa seguir para o próximo sinal. Afinal de contas, a gente está juntando aqui sobre quem é Jesus, quem é esse ser humano chamado Jesus. Então a gente ouviu sobre as bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. A gente viu agora sobre a cura de um menino que estava à beira da morte. Agora a gente chegou no tanque de Betesda. Lá em João, no capítulo 5, nos versos 1 a 9, existe outra história muito interessante, onde Jesus passa por esse lugar, chamado tanque de Betesda, onde tinha uma crença. E essa crença não era cristã. Em nenhum momento na Bíblia, ou pelo menos de Deus, né? Em nenhum momento na Bíblia existe essa crença, mas alguns outros povos, ao se misturarem com o povo hebreu, o povo de Israel, trouxeram essa crença. E eles agora começam a beber fora, né? Eles não estavam ouvindo o que a Bíblia falava, mas eles estavam bebendo fora da fonte da Bíblia. E aí eles começaram a inventar que existia ali um anjo que balançava suas asas de tempo em tempo e fazia a cura. Só que o que mais me chama a atenção é que Jesus vem direto naquele coxo, que estava ali há mais de 40 anos, e quando ele chega ali, ele tem uma pergunta para fazer. Daniel, você lembra qual que é a pergunta? Abre esse áudio aí. Lembro sim, pastor, e o que me chamou a atenção é que tanto o senhor como o Solon comentou que aqueles que se achegavam até Jesus não saíam desamparados. E a gente vê agora essa história diferente, porque Jesus foi até esse homem. Então a gente vê que algumas pessoas também com limitações, até de locomoção,
também tem essa bênção, essa esperança da presença de Jesus, do toque de Jesus. E o mais interessante é que Jesus não questiona a fé, não fala para ter fé nem nada, mas pergunta para aquele homem, como o senhor falou, tantos anos ali, né, coxo, aguardando alguém para poder levar ele até as águas, quando o anjo batesse as asas e as águas chacoalhassem, que eles criam nisso, né, que eram curados. Mas Jesus pergunta para ele: o que você deseja? Você quer realmente ser curado? Então a gente vê até com uma certa controvérsia. Pô, mas como assim, Jesus? Esse homem está tanto tempo lá, necessitado e clamando, esperando alguém para poder atendê-lo ali, levar até as águas e tudo mais. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. Então é interessante porque o Espírito de Profecia também relata, né, parte aí que está escrito na lição, que quando Jesus dá o comando de levanta, pega o seu leito e anda, diz que os artelhos, as juntas, os músculos, até de arrepiar, com poder tem Jesus ali, Deus, né? Como Jesus, João faz questão de ressaltar que não era só um homem, mas era um homem Deus, 100% homem, mas 100% Deus. E quando ele dá o comando, os átomos, as células, todo o corpo ali começa a remexer e aquele homem é restaurado. Eu fico imaginando essa cena aí, porque obviamente eu preciso voltar de novo na mesma série que eu comentei agora há pouco, onde tem essa cena. E ali ele começa, por causa da descrição bíblica, sentindo os dedos começarem a, sei lá, formigar, e ele começa a se mexer, ele percebe, opa, tô conseguindo me mexer. Eu não me mexi antes, o que aconteceu? Era o poder de Deus trabalhando na vida dele, exatamente. Já me remete lá para o Gênesis, né, pastor? Na criação de todas as coisas, onde o verbo falou e todas as coisas passaram a existir, né? Uhum. O que era o visível foi criado do invisível. E o que me chama a atenção também, pastor, é que aquele homem, Jesus falou, ele recebeu a palavra, o poder da palavra, recebeu a cura, pegou o seu leito e já saiu correndo. E aí, para falar um pouco depois, né, sobre o que os mestres da lei fizeram nesse contexto, mas aí eu trago, pastor, a nossa experiência. Nós temos contato com a palavra de Deus, deveríamos ter todos os dias, né, fazer a nossa devoção matinal, pessoal, diária. Sabemos que não é a realidade de todos, mas quando temos contato com a palavra de Deus, qual a mudança que é feita em nossa vida? Será que é feita uma mudança automática, como foi na vida desse homem? Será que nós cremos realmente? Será que quando nós temos contato com a palavra de Deus, algo acontece no nosso interior? Ótima questão. Se reflete no nosso exterior, com contato com os outros, que é o que aconteceu com esse homem? Fica esse questionamento. Daniel, essa é uma ótima questão, e o que me intriga aqui, eu já vou aproveitar e puxar o Marcial para me ajudar a responder essa aqui também, porque daí eu já jogo o Marcial na lição de quarta-feira. Quando eu chego ali em João, no capítulo 5, no verso 14, eu encontro um texto intrigante, que tem tudo a ver com sua pergunta e com seu questionamento. Aí Jesus fala assim, ó: mais tarde, Jesus encontrou ele no templo, encontrou o que era coxo, e perguntou: olha, você tá curado, então não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Mas Jesus tinha descrito, ele já tinha explicado, ou ele explicaria depois, que a cura física e a cura espiritual, melhor, ninguém nascia com pecados, ou não era o pecado que causava as coisas ruins que as pessoas estavam sofrendo. Então, que história é essa de não volta a pecar? O que estava acontecendo aqui, Marcial? Possivelmente, aqueles 38 anos que aquele homem passou no tanque de Betesda ali à espera de uma cura, era a consequência das suas ações. Então, eu quero crer que ali a gente não está falando de um homem de 50 anos. Eu faço 50 anos esse ano. Então, aquele homem ali não era alguém na minha faixa etária de idade. Eu acredito que ele já era um pouquinho mais velho. Por quê? Porque
Jesus falou assim, olha, não peques mais para que não te aconteça nada pior. Então vamos dizer que ele tenha tomado consciência da sua vida de pecados a partir ali dos seus 18 anos. Então ele estaria ali por volta, estou jogando lá embaixo, então ele estaria por volta da casa dos 70 anos ali, talvez, é uma possibilidade. Então, às vezes, as consequências dos nossos problemas, sejam de ordem física, mental, emocional, tem a ver muitas vezes com as minhas escolhas. Nós vemos pessoas com efizema pulmonar, pessoas com problemas cardíacos, problemas mentais por conta de uso de droga, por conta de uso de excesso de bebidas, até mesmo de glutonaria, né, de uma escolha errada da sua alimentação. Então, muitas vezes, isso não é o caso aqui. Eu não estou dizendo que o que você talvez esteja passando agora seja problemas disso, né? Mas era uma consequência para aquele homem. Então, Jesus estava dizendo para aquele homem específico, olha, o seu problema foi por conta de uma má escolha que você fez durante a sua vida. Então, não peca mais, tá? Para que você não sofra de novo. Mas uma coisa só, voltando rapidinho para o que o Daniel falou antes, Jesus, quando falou, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo, lá na criação do mundo, faça isso, apareça isso, ele usa o verbo no imperativo também para aquele homem, levante-se. Por quê? Porque aquele homem, depois de 38 anos, não era mais um homem, ele era um excluído. Aquela vida de mendicância dele há 38 anos ali, era o que ele era agora. Jesus, então, está não é nem reprogramando, ele estava reconstruindo aquele homem. É um processo criativo mesmo, sabe? Você não é isso, cara. Ele está dizendo assim, olha, você não é isso que está aqui. Sabe, esses 38 anos que você perdeu, você não é isso. Por isso, levante-se, toma as suas coisas e vá para casa. Então, eu estou te fazendo um novo homem. Eu tenho este poder de criar. Então, não é mais um milagre, era uma criação ou recriação daquele homem. E a questão da sua doença era, com certeza, pelas escolhas que ele tinha feito, né? Perfeito. Eu vou jogar o irmão Solon agora, mas depois ainda quero provocar a gente aqui mais um pouquinho. Vamos lá, irmão Solon, por favor. Só confirmando exatamente o que o Marcel falou aí, tem uma pergunta na lição que diz assim, existe uma relação entre o pecado e as doenças? Existe, claro que existe. Eu trabalho no hospital, eu vejo, tem pessoas que fumam a vida inteira e vão internar lá com efizema pulmonar, com uma dificuldade respiratória tremenda. A pessoa faz uso, como o Marcel falou, de drogas a vida inteira, as consequências vêm. Então, por isso que Jesus disse para ele, olha, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Se ele continuasse na vida de pecado, poderia acontecer coisa pior, uma doença pior, e ele poderia vir a óbito mais tarde, né? Então, existe sim uma relação entre o pecado e também as doenças, as consequências. E tem muita gente que morreu engasgado com a língua por milagres de Deus, né? Que fofoca também, falar mal dos outros é pecado. Vamos lá, tá certo, tá errado não, tá certo. Deixa eu puxar para você uma outra provocação aqui. De repente, eles são certíssimos, tá? Mas de repente a gente também não tá olhando para algum outro lado. Será que Jesus, quando usa esse verso aqui, ou dizendo assim, aconteça coisa pior, ele não tá falando sobre a vida espiritual, ou melhor, sobre a vida eterna? Porque aquela pessoa já não tinha mais expectativa, então fazia o que dava na cabeça dele. Então agora que ele estava curado, ele tinha a oportunidade de se corrigir espiritualmente e buscar o céu. Sim. Porque o que pode ser pior do que a gente perder nossa vida aqui, ou de ser coxo, ser manco, ter qualquer tipo de dificuldade física, que seja aqui na Terra? É a gente perder o céu. Então, na minha visão, essa frase tem pelo menos dois sentidos. Um deles, obviamente, a vida física, e aí sim, como vocês comentaram aí, toma cuidado, que se você não tomar cuidado, você não tá mais ligando para sua vida. Então, agora você precisa mudar seu comportamento, porque senão você vai pagar agora de uma outra forma. Aqui na Terra ainda. Mas se você também não se consertar, você também não vai pro céu. E agora, aí sim vem a coisa pior, entende? Para mim tem esses dois lados que para mim fazem todo sentido. Bom, de novo, concordo plenamente com vocês, mas coloco mais um ponto, mais uma provocação aqui. Será que a gente não tá perdendo
esse lado que é a parte mais importante. E aí, por isso, por que eu coloco esse ponto? Porque se eu sigo para a lição de quarta-feira, na lição de quarta, a gente, ainda no capítulo 5, ouve falar sobre os líderes religiosos, sobre os saduceus, fariseus, aqueles líderes que estavam no comando do templo, ou melhor, da sinagoga na época. E ao estarem no comando da sinagoga, eles encontram o tal coxo saindo do tanque. Não é que eles estavam longe do tanque, eles estavam ali perto do tanque. Lembra que o tanque não era um costume judeu, não era um costume da Bíblia, era um costume de fora. Por que eles estavam lá? Tipo, não fazia sentido aquilo estar dentro de Jerusalém e não fazia nenhum sentido que eles estivessem ali acompanhando, quem sabe medindo, foi o irmão que pulou primeiro, não, foi o outro, não fazia sentido eles estarem ali. Mas eles estavam, e quando eles veem aquele coxo saindo, o que eles percebem, o que eles querem, na verdade, puxar a orelha dele, é porque ele estava carregando a cama dele, a esteira dele. Tem alguns poréns aqui, né? E eu vou jogar para você, Solon, por causa da nossa sequência, acho que é você agora. O que é que estava na cabeça, o que é que eles colocam para fora, dizendo assim, isso tá errado, você não deveria carregar a sua cama no sábado. Mas por quê? Carregar a cama, ok, é sábado, mas e daí? Eu li uma vez uma frase de Martinho Lutero, que ele disse assim, que é muito perigoso a gente ir contra a nossa consciência. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando exatamente ali no nosso cérebro, na nossa consciência, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme a Bíblia diz. É o Espírito Santo que nos faz desviar dos caminhos maus e vir para os caminhos do Senhor. E os saduceus, aquelas pessoas que estavam ali, estavam exatamente cometendo o pecado contra o Espírito Santo, rejeitando o Espírito Santo. Eles colocavam várias coisas em cima do sábado, várias exigências em cima do sábado, que não era necessário, né? Coisas absurdas. E uma delas foi quando eles, pela incredulidade deles, quando eles viram aquele homem que foi curado carregando o seu leito, ele disse, não te é lícito carregar a sua cama no sábado. E eles depois acusaram a Jesus, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Esse homem não pode ser o Filho de Deus porque ele faz cura no sábado. Jesus depois os repreendeu, dizendo que era lícito trabalhar no sábado. Essa semana aconteceu isso comigo, eu estava entrando no hospital para trabalhar, aí uma das auxiliares de enfermagem chegou para mim e disse assim, olha, eu queria muito fazer um plantão com você, mas eu vou fazer um plantão extra no sábado, você vai estar lá? Eu disse, não, no sábado eu não trabalho, eu sou adventista do sétimo dia e guardo o sábado. Aí uma outra pessoa que estava atrás de mim, que é de uma outra denominação, disse assim, mas Jesus curou no sábado. Então você pode vir trabalhar no sábado. Eu falei, graças a Deus que ele curou aquele pobre miserável lá no sábado. Graças a Deus que ele deu alívio àquele enfermo. E graças a Deus que ele trabalha até hoje. Foi o que Jesus disse, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Se Deus não trabalhasse direto, como nós sobreviveríamos? Quem nos dá o oxigênio para nós respirarmos? Quem nos fornece a água que é tanto necessário para a nossa sobrevivência, agora nesse tempo de calor tremendo aí que nós passamos agora, a gente vê a necessidade que temos da água, a importância que temos da água, a chuva. Então Deus trabalha todos os dias sim para que nós possamos sobreviver, e Jesus veio ensinar como realmente nós devemos guardar o sábado. Certo dia nós estávamos todos reunidos numa igreja lá em Guarulhos, a igreja adventista onde eu morava lá, congregava lá, e foi um sábado bem chuvoso. E na casa do vizinho entrou bastante água e lama dentro da casa. Nós deixamos o culto vestido de gravata e paletó e fomos lá tirar a água e a lama do vizinho. Eles falaram assim, mas vocês não guardam o sábado? Vocês não estão transgredindo o sábado? É isso que Jesus quer ensinar. É lícito fazer o bem no sábado. E eles precisavam aprender aquilo. Na verdade, eles estavam querendo mesmo era rejeitar a Jesus. Eles não queriam Jesus. Queria arrumar uma desculpa para isso. E colocou essas desculpas todas aí. Não te é lícito carregar a sua cama. Jesus havia dito para ele. O dono do sábado, o criador do sábado havia dito para ele. Levanta, pega a sua cama e anda. Quem sou eu para questionar Jesus? As verdades da palavra de Deus. Quem sou eu para questionar?
Muito legal. Eu acho que a dureza do coração deles tinha tudo a ver com esses pontos que a gente colocou aqui, né? O sábado não foi feito para você simplesmente parar suas coisas. Ele foi feito para que você tivesse um contato com Deus. Esse é o ponto. E que tipo de contato com Deus? Estar fazendo as coisas para ajudar o próximo, para auxiliar pessoas carentes, pessoas que estão necessitadas, com certeza estar em contato com Deus. E Jesus mostra claramente isso. Além disso, fazer o bem claramente é estar em contato com Deus. E é sobre isso que se trata o sábado, né? É nós tirarmos as nossas necessidades ou fazer as coisas pra gente, tirar as coisas que nós fazemos pra gente, para o nosso ganho pessoal, e começarmos a agir como Jesus agiu, fazendo pelo outro, para o outro. Fala, Marcelo. Certa vez um amigo foi motivo de assunto numa comissão disciplinar, porque um dos anciãos o encontrou saindo do mercado por volta ali das 2 horas da tarde, com 3 ou 4 sacolas de mercado cheias, né? E aquele primeiro ancião, ou estava indo para uma reunião na igreja, ou voltando, o viu saindo e não o abordou, né? E naquele dia tinha uma comissão, e ele participava da comissão, esse amigo meu, né? Isso não aconteceu aqui em São Paulo, né? Mas aconteceu. E aí, quando ele chegou na comissão, aquele ancião falou: pastor, eu preciso falar alguma coisa. Hoje eu vi o irmão fulano de tal fazendo compras no mercado. Na verdade, eu não o vi fazendo compras, eu o vi saindo com compras no mercado. Aí aquele meu amigo olhou assim: é verdade? Aí o pastor: é verdade? Você pode explicar? Eu falei: posso, mas você me dá um minutinho? Ele: claro, dou sim. Era por volta das 2 horas, quando aquele irmão viu, e aquele meu amigo saiu da comissão e voltou com um rapaz. E aí: deixa eu apresentar vocês a fulano. Esse aqui é o irmão fulano, ele está fazendo estudo bíblico comigo e ele me procurou hoje no final do culto, falou que não tinha nada para comer em casa. Então, eu saí agora há pouco com ele, fui ao mercado, ainda não fui para casa porque eu vim aqui para a comissão. Mas eu agora estou saindo da comissão, para mim a reunião acabou, eu vou levar ele para casa, vou levar o mantimento. Preciso responder mais alguma coisa, pastor? Aí o pastor falou: não, fulano, pode ir, depois a gente conversa. Aquele irmão, ancião, ficou ali transtornado, ficou com a cabeça baixa. Semanas depois, pediu perdão para aquele meu amigo falou: meu irmão, eu te perdoo, mas era mais fácil você perguntar para mim do que você achar que tinha que falar para o pastor, porque o pastor estava chegando à igreja agora, sabe? Então, causou na defesa da santidade do sábado, não procurou saber o que de fato estava acontecendo, como o irmão Solon falou, né? No dia da chuva, pararam. O que é mais importante, você ficar sentado no banco da igreja, aprendendo um pouco mais de Deus, ou você ir ajudar ali aquele irmão que estava precisando de auxílio? Então, é esse peso que a gente precisa ter nas nossas ações, porque muitas vezes a gente, sem querer, está santificando demais o sábado. Não estou dizendo que o sábado não é santo, mas a gente quer fazer um pedestal muito alto do sábado, e nesse pedestal onde a gente coloca o sábado, as pessoas parecem que não podem tocar, sabe? Não podem estar lá. E às vezes, você já imaginou se Jesus fala assim: não, querido, eu sei que você está há 38 anos aqui, mas hoje é sábado, fica só mais 38 anos e um dia, né? Para Deus fazer o bem não tem dia nem hora. Esse é o ponto, né? Na verdade, o ponto, para mim, é o título da lição de quarta-feira: corações duros. Entende? A gente endurece o nosso coração por causa de coisas pequenas, e o sábado não é pequeno, mas por causa de cobranças pequenas, a gente julga, a gente aponta o dedo, a gente não quer saber o porquê que ele foi curado, ou na cura dele, a gente quer saber porque ele tá carregando a cama. E sabe quem são os líderes religiosos? Sou eu aqui, ó. Sou eu. Não somos nós aqui? Nós 4, inclusive, e tantos outros que nos assistem aqui. Nós somos os líderes, nós somos aqueles que deveriam mostrar o caminho. A gente está muitas vezes barrando o caminho até a salvação. Chama muito a atenção, né? Porque eu vou puxar já e já mando para você comentar aí também, tá, Daniel?
quando eu vejo aqui a lição de quinta-feira já, eu encontro ainda o desdobramento dessa história, porque é sobre isso o capítulo 5 do livro de João, tá? É sobre essa cura no tanque de Betesda. E aí me chama muito a atenção, porque são 9 versos para descrever o milagre. E 40 versos Jesus descreve, João descreve a Jesus. Quem era Jesus e como ele lidou com toda aquela situação. Percebe que o ponto mais importante não é o milagre. E nós aqui continuamos preocupados com 2 coisas. Ou se tem milagre, ou então com coisas pequenas que acabam atrapalhando os outros, quando na verdade nós deveríamos estar olhando para Jesus, é Ele o nosso centro. É por isso que a gente fica com o coração endurecido, é por isso que a gente quantas e quantas vezes acaba tropeçando, acaba caindo, e a gente atrapalha o caminho dos outros até Jesus. Vou puxar um outro texto que talvez tenha a ver aqui, talvez não, eu tenho certeza que tem a ver, quando o apóstolo Paulo está lidando ali com a questão da alimentação, ele fala para o povo, para quem ele escrevia a carta, né? Olha, se para você tá tudo bem comer aquelas carnes que estão vendendo no mercado, vai lá e come, irmão. Não tem nenhum problema com isso. O problema é você ficar discriminando o outro. O problema é você ficar lá puxando a orelha do outro por coisas que eles não acham que são pecado, que não são pecados realmente. E a gente acaba criando problemas para atrapalhar o caminho dessas pessoas que poderiam estar ouvindo a voz de Deus, poderiam estar sendo tocadas pelo Senhor. Como é que eu entendo isso, hein, Daniel? Como é que você entende isso? Como é que a gente consegue ampliar um pouquinho mais esse pensamento? Será que a gente consegue melhorar? Ou a gente tem que ter separação? Tem um relato que é um pouco polêmico, mas eu acho bem pertinente e interessante, que Rodrigo Silva fala que Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de juízes, ele precisa de testemunhas. E enquanto o senhor, o Marcelo, estava comentando, aí eu me remeti novamente aqui no Espírito, no milagre ali da água para o vinho. Porque imagina quanto valeria hoje um cálice de um vinho desse que Jesus transformou. Quanto não teria de valor? E aí eu remeti aí que o Marcelo falou da questão das pessoas dentro da igreja. E é lícito, é certo, nós temos que se encher da palavra, nos enchermos do Espírito. Mas se não transbordarmos, se não compartilharmos, se aquele mestre não tivesse provado aquele vinho que Jesus transformou, se as pessoas não tivessem bebido todo ele, com certeza acabou tão rápido que era o melhor, não teria finalidade, não teria fundamento. Então nós temos que ter mais empatia, nós temos que ter mais compaixão, nós temos que compartilhar tudo aquilo que nós nos enchemos nas pregações que são válidas, nos cultos, nos departamentos, em todas as atividades. Mas, infelizmente, pastor, como o senhor comentou mesmo, nós, mestres da lei, estamos mais preocupados em apontar o dedo e questionar e julgar. Infelizmente. Que possamos refletir e que a palavra de Deus que nós escutamos aí em todos os sermões, em todos os cultos, em todos os ambientes que nós estamos dentro da casa de Deus, possa fazer transformação e diferença como fez ali nesse coxo no tanque de Betesda. Eu vou puxar já para o encerramento, no final da lição de quinta-feira, por causa do nosso tempo, mas qualquer um de vocês queira comentar agora, fica livre, tá bom? Só pedir, a gente abre o áudio, a gente pode falar. Depois da última pergunta ali, a número 7, acontecem 3 coisas, na verdade. Enquanto João está explicando sobre quem é Jesus, nesse relacionamento com os mestres da lei, com aqueles líderes da sinagoga, acontecem 3 coisas. Primeira coisa, Jesus, enquanto fala para eles, explica o seu relacionamento íntimo com o Pai. Se você bem perceber, Jesus não deixa de dizer, eu e o Pai somos um. Não dá para você dizer aqui que eu tô descumprindo as leis dele, porque eu sou quase ele. É isso que ele fala assim, tipo, a gente é tão íntimo que eu sou ele, e é isso que você precisa entender. A segunda coisa é que Jesus menciona 4 coisas que validam o testemunho dele e o que ele estava fazendo, e aí Jesus é abusado. Não que ele não tenha direito de fazer isso, mas quando ele joga aquilo, eles se sentiram, obviamente, assim, nossa, mas se ele tem tudo isso, a gente não tem nada. E ele coloca ali as 4 testemunhas, João Batista, os seus próprios milagres, o próprio Pai e as Escrituras Sagradas. E é interessante porque, sabe aquele texto
examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Ele não é um texto bonitinho, ele é um texto de bronca. É Jesus dando uma bronca nos líderes, dizendo assim: vocês estão olhando para a Bíblia, mas a Bíblia está falando de mim. Vocês estão procurando em outro lugar, é aqui, ó, é comigo a história, olha para mim. E eles não entendem, eles acham que Jesus está sendo petulante, que está sendo abusado, mas na verdade Jesus está apontando, é aqui, ó, a salvação está aqui. E por último, Cristo apresenta os seus acusadores a acusação que eles tinham. E sabe qual é a acusação deles? Egoísmo. É por isso que eles estavam olhando para o detalhe do outro e estavam ignorando as coisas que eles faziam. Porque eles estavam eles estavam de forma muito grosseira envolvidos numa corrupção moral e religiosa naquela época. E é por isso que eles não conseguiram enxergar Jesus. E isso, pastor, só me remete ao fato da cobra de bronze no deserto. O povo estava sendo picado pelas cobras, morrendo por conta da picada, e Moisés só falou: ó, aqui está, é só olhar para cá, olha para cá. Se você olhar, você não precisa ter fé. Ele não estava falando de fé, ele não estava falando em defesa de mandamento, ele não estava falando em defesa do sábado, ele não estava falando em defesa de nada. A cobra picou você, corre aqui e olha para essa aqui. Se você olhar, você vai viver. Jesus está assim: olha, eu estou aqui, olhem para mim. Conseguem me enxergar? Vocês estão me vendo, mas não estão me enxergando. Eu preciso que vocês me enxerguem. Ver é diferente de enxergar, né? Portanto, só para quem é piloto sabe muito bem, quem gosta de simulador de voo sabe muito bem que para ser piloto você não precisa ver, você tem que enxergar, você tem que ter uma visão periférica tremenda, é enxergar. Jesus está falando assim: olha para mim, para de olhar para esses detalhes pequenos, sou eu, estou aqui, ó, eu sou a palavra viva, eu encarnei, eu estou aqui, olhem para mim. É isso aí. Mais alguma coisa? Deus é maravilhoso, ele só tá dizendo assim: para de olhar para os defeitos dos outros e olha para mim, porque eu tenho a salvação. Amigo Solon, Deus abençoe você, muito obrigado, um abraço na sua família. Amigo Daniel, muito obrigado, Deus abençoe você, um abraço à sua família. Amigo Marcel, a mesma coisa, Deus abençoe você, um abraço à sua família, e você vai terminar com a gente, pra gente, com essa oração. Então, por favor, peça para que esse estudo da lição possa tirar da gente o coração duro que a gente continua tendo, e que a gente possa ter o contato com Deus genuíno que troca o nosso coração por um coração de carne. Muito obrigado, pastor Lúcio, pelo convite. Foi um prazer conhecer você de forma virtual. Solon, você também, Daniel. Muito prazer mesmo, foi muito bom. Deus os abençoe no dia a dia aí, nos trabalhos e na igreja, na condução. Deus abençoe a todos, e você que está nos assistindo também seja abençoado por Deus sempre. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por ter cuidado, proteção, graça e vida eterna. Obrigado, Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos alertar, para nos tirar da mesmice, de nos focar naquilo que não importa e olharmos para verdadeiramente aquilo que importa, Cristo Jesus. Que possamos, quando enxergarmos a Ti, Jesus, termos o nosso coração duro transformado, este coração de pedra extirpado, e no lugar dele um coração de carne, um coração novo, cheio do Teu amor, cheio da Tua graça, transbordando em nós o Teu amor. Muito obrigado, Deus, pela vida. Muito obrigado por Tua salvação. Queremos, de uma forma muito especial, neste momento, colocar a vida de cada um dos Teus filhos hoje, para que eles sintam o Teu poder, e para que, se por algum motivo eles estão sofrendo, seja por falta de um emprego, dificuldades no lar, dificuldades no trabalho, ou até mesmo a ausência de um trabalho, que o Senhor seja o Deus provedor na vida de cada um deles, o Deus de restauração, o Deus que reabilita casamentos e família, e um Deus que prepara cada um dos filhos que olham para Ti para uma eternidade ao Teu lado. Vem perdoar os nossos pecados, vem nos dar um dia feliz hoje na Tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Obrigado, gente. Deus guie. A gente se encontra aqui na semana que vem para mais uma lição
não esquece, estuda a sua lição da Escola Sabatina, vai ser bênção, tá? Eu vou jogar aqui na nossa descrição os links, no meu canal, logicamente, os links do canal do Marcial, também da Igreja Adventista do Parque Arariba, e se você aí quiser ter o contato com alguém que seja para te estudar a Bíblia com você, também um jeito de você falar comigo no meu Instagram, a gente vai poder marcar um dia e estudar a Bíblia junto com você. Um abraço para você, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado.